Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o tema da nossa aula será sobre um fármaco que nós utilizamos muito, que é o Plasil. E o Plasil ele tem como substância base dele o cloridrato de metoclopramida. Então, hoje nós vamos falar sobre esta medicação e vou falar para vocês também alguns cuidados, algumas coisas que nós precisamos prestar atenção no preparo e na administração deste medicamento. O Plasil, ele é utilizado nas situações onde o paciente ele se encontra com transtornos gastrointestinais do tipo náusea ou vômitos. Então, nós encontramos essa medicação na seguinte apresentação. Em forma de solução oral, onde nós temos 5 mg por ml em frascos de 100 ml, comprimidos de 10 mg, frasco gotas, 4 mg por ml e o conteúdo do frasco é de 10 e ampolas de 5 mg por ml, onde eu tenho ampolas com 2 ml. As vias de administração que nós podemos utilizar esse medicamento é via oral, intramuscular e endovenoso. Os sinais e sintomas que o paciente pode apresentar fazendo o uso do Plasil. As reações extrapiramidais, elas chamam a atenção, porque o paciente pode apresentar tremores, principalmente de braços e pernas, espasmos e rigidez muscular. Esta é uma reação que ela chama muito atenção nos pacientes que tomam Plasil. Então precisa ficar atento, porque é uma reação que ela é muito característica e que vai chamar atenção tanto para o paciente como para o acompanhante, vai ser um alerta para que eles acionem o profissional da enfermagem. Quando nós falamos da contraindicação, pacientes com doença de Parkinson, uma epilepsia, que apresentam sangramento gastrointestinal, mulheres em fase de amamentação e crianças abaixo de 1 ano, não é indicado o uso do Plasil. Quando nós falamos aqui de contraindicação, de sinais e sintomas, é tudo aquilo que, de uma certa forma, nós precisamos ter isso como um alerta, como algo que a gente precisa estar atento. Quando eu falei aqui dos sinais e sintomas, prestar bastante atenção, porque é uma reação muito diferenciada, característica mesmo. Quando eu estou falando aqui da contraindicação, é importante porque na hora que o médico vai fazer aquela avaliação do paciente, coletar a história e avaliar o seu paciente para saber qual é a melhor terapêutica, é ali que ele vai conseguir diagnosticar e saber se esse paciente tem uma outra doença que ele está fazendo tratamento concomitante, se é uma paciente que ela está em fase de amamentação. Então, são pontos que vão auxiliar na forma e na hora que ele vai diferenciar ou direcionar qual é a melhor terapêutica para o paciente. Nós falamos qual é a indicação desse fármaco, falamos como ele se apresenta, sinais e sintomas e contraindicação. Vamos agora para os exercícios. 2 cálculos de administração do Plasil. Bom, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é uma prescrição de Plasil 10 mg endovenoso diluído em soro fisiológico. Por que eu coloquei desta forma? Porque toda vez que existe uma dosagem a partir de 10 mg, ele precisa ser bem diluído. Todas as vezes que eu vou administrar Plasil, ele precisa ser feito, se endovenoso, de forma diluída e lento. Quando eu tenho uma dose acima de 10 mg, eu já posso diluir em soro. Então aqui eu coloquei uma prescrição para vocês de 10 mg diluído em 50 de sorinho, para correr em 30 minutos. Então essa é a prescrição indicada pelo médico. Isso lembra alguma coisa para vocês? Número de gotas
vocês vão voltar lá num vídeo anterior que nós já lançamos, que fala como que eu calculo o número de gotas utilizando o tempo em minuto. Se vocês estão lembrados, a fórmula é volume vezes 20 dividido pelo tempo. Toda vez que eu tenho uma solução que eu preciso infundir e o tempo é em minuto, eu vou calcular, se for gotas, volume vezes 20 dividido pelo tempo. Qual é o volume que eu tenho aqui? É o volume do soro. Então, eu vou colocar aqui 50 vezes 20 dividido por 30, que é o tempo que ele está pedindo para ser infundido. Posso cortar aqui os zeros. Eu vou ter 50 vezes 2 dividido por 3. Isto aqui vai me dar 100 dividido por 3. Vamos fazer a continha aqui embaixo. 100 dividindo 3. Eu vou usar o 10. 3 vezes 3, 9. Me sobra 1. Vou descer este zero. 3, que vai dar 9. Vai sobrar 1. Vírgula e zero aqui. Essa continha aqui, ela vai dar uma dízima. Então, aqui eu tenho 33,3, que eu vou aproximar para 33 gotas por minuto. Então, este Plasil diluído em 50 de soro, se eu fizer o cálculo de número de gotas, eu chego aqui neste resultado aqui. 33 gotas por minuto. Neste segundo exemplo, nós vamos usar frasco gotas. Então, aqui existe uma prescrição de Plasil 3 miligramas e eu tenho frasco gotas, onde eu tenho 4 miligramas por ml. Ele quer saber o número de gotas que eu vou administrar. O que a gente precisa fazer aqui? Também temos um vídeo de cálculo de medicação utilizando gotas, que explica passo a passo e que vocês podem acompanhar, que não vão ter nenhuma dificuldade. Mas lembrando aqui, o que isso aqui vai traduzir para mim? Que eu tenho 4 miligramas para cada 20 gotas. Eu já transformo para gota, para que no final eu não precise fazer duas contas. Eu já trabalho aqui com esta substituição aqui. Eu já transformo esse ml em 20 gotas. Então, vamos lá. Se eu tenho 4 miligramas, 20 gotas, quantas gotas eu vou ter em 3 miligramas? 3 vezes 20 dividido por 4. Isso daqui vai me dar 60 dividido por 4. Vamos fazer a continha aqui, quanto que dá 60 dividindo 4. 1 vezes 4, 4. Se eu subtrair, 2. Abaixei o zero. 5 vezes 4, 20. Finalizo minha conta. Eu tenho aqui 15 gotas. 15 gotas equivale aos 3 miligramas, que está pedido na prescrição médica. Espero que o tema de hoje tenha contribuído bastante para vocês que são da área da saúde, que fazem uso desse fármaco no dia a dia. Se vocês tiverem alguma dúvida,
Coloquem nos comentários. Se você gostou, dá um like. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada e até lá.